A Ilha dos Papagaios, localizada a cerca de 8 quilômetros de Belém, no estado do Pará, é conhecida por ser o dormitório de papagaios da espécie amazona amazônica, conhecida popularmente como papagaio do mangue. Está amanhecendo e os papagaios começam a deixar o dormitório para passar o dia em áreas de alimentação, retornando apenas ao anoitecer. Entretanto, com o início da estação reprodutiva, alguns casais não retornarão no final da tarde. Eles irão migrar para áreas de nidificação, onde permanecerão por todo o período reprodutivo. A cerca de 50 quilômetros dali, no município de Santa Bárbara do Pará, uma outra população começa a se reproduzir a partir de agosto. A área de estudo localiza-se nos arredores do Parque Ecológico de Guma, que possui cerca de 400 hectares de mata primária. Os papagaios do mangue nidificam principalmente em cavidades de árvores mortas, localizadas em áreas abertas. São monogâmicos, com os casais permanecendo unidos pela vida inteira e apresentam uma fascinante sincronia de movimentos. Tal sincronia os auxiliará durante toda a reprodução, sobretudo após a eclosão dos ovos, quando os filhotes precisarem ser alimentados. Como forma de corte, antes e depois da cópula, o macho alimenta a fêmea várias vezes, através de regurgito. Este comportamento pode funcionar como indicador de que o macho alimentará a fêmea durante a incubação dos ovos e a auxiliará na alimentação dos filhotes. Durante a cópula, o macho permanece ao lado da fêmea, com a cauda inclinada para a fricção de cloacas. A cópula pode durar até 7 minutos e o casal permanece em silêncio. A fêmea então voa para o ninho, onde colocará de 2 a 4 ovos, os quais incubará sozinha. Ao longo desse período, o macho a alimenta 2 vezes ao dia, no início da manhã e no final da tarde. Para chamar a fêmea que está dentro do ninho, o macho emite uma vocalização especial. Através dessa vocalização, a fêmea pode identificá-lo, evitando desperdiçar tempo deixando o ninho quando outro macho de papagaio vocaliza. Após ser alimentada, a fêmea retorna para dentro do ninho, sendo algumas vezes conduzida pelo sinal do macho. Cerca de 1 mês após a incubação, os ovos começam a eclodir. Os filhotes nascem sem penas, de olhos fechados e totalmente dependentes de seus pais. Nesse período, a fêmea continua a ficar o dia inteiro dentro do ninho, saindo apenas para se alimentar. Quando o filhote mais velho está com cerca de 2 semanas de vida, a fêmea passa a sair com o macho, retornando ao ninho apenas para alimentar seus filhotes e para passar a noite com eles. O casal torna-se mais cauteloso no período de cuidado com os filhotes e algumas vezes utiliza sinais visuais, evitando assim que predadores localizem seus ninhos. Após se certificar de que não há predadores no local, o macho sinaliza para a fêmea, que voa para a mesma árvore onde ele está.
A fêmea responde também através de gestos e em seguida entra no ninho. No momento em que o casal chega ao ninho para alimentar os filhotes, estes começam a vocalizar imediatamente, solicitando alimentos para os pais. Quando os filhotes estão com mais de 2 meses de vida, a fêmea deixa de pernoitar no ninho para passar a noite com o macho, mas o casal retorna para alimentá-los. Nessa fase, o indivíduo jovem pode ser visto sendo alimentado pelos pais na entrada do ninho. Apesar de já ser do tamanho dos adultos, o jovem ainda é dependente dos pais. Em algumas ocasiões, o jovem pode ser visto também treinando o voo e em seguida voltando para a árvore ninho acompanhado de um adulto. O adulto permanece vigilante até que o filhote entre no ninho. Os filhotes que conseguem sobreviver deixam o ninho com cerca de 3 meses de vida. Entretanto, a taxa de sobrevivência de um filhote de papagaio é baixa. Geralmente apenas um filhote sobrevive em cada ninho. Os filhotes podem morrer de fome por serem pequenos demais para competir com os irmãos mais velhos. Veja esse ninho. O filhote mais novo, dentro do círculo amarelo, está morto, enquanto os 2 filhotes mais velhos estão com o papo, que está indicado pela seta, cheio de comida. Os filhotes podem também ser vítimas de predação, como ocorreu em um ninho onde uma aranha caranguejeira alimentou-se dos filhotes recém-eclodidos. Ao chegar ao ninho e constatar a ausência dos filhotes, um dos adultos emitiu uma vocalização que parecia ser um lamento. Os filhotes podem ser predados também por gaviões, falcões, entre outros. E os ovos podem ser predados por araçaris. Entretanto, o predador que causa o maior dano é o homem, que ao retirar os filhotes do ninho para a venda ilegal de animais silvestres, acaba destruindo a cavidade durante a retirada. A destruição das árvores ninho diminui a disponibilidade de locais de nidificação e aumenta a competição entre casais por uma cavidade. Além disso, a retirada de filhotes para o tráfico é uma causa significativa de mortalidade em papagaios, pois de cada 10 aves que são retiradas da natureza, apenas uma chega ao seu destino final. O homem também é responsável pela destruição do habitat dos papagaios, agravando assim a perda tanto de locais de nidificação quanto de locais de alimentação. Casais de papagaios do mangue foram vistos em acirradas disputas intraespecíficas por locais de nidificação. Durante essas disputas, eles vocalizavam e abriam as asas e as caudas. Os papagaios ainda estão sujeitos à competição com outras espécies de aves, tais como maracanãs, periquitos, araçaris e pica-paus. Apesar de todas as adversidades enfrentadas, alguns casais conseguem obter sucesso reprodutivo e retornam para os dormitórios coletivos levando o mais novo membro da família. Assim, o jovem começará um ciclo natural repleto de obstáculos, tendo que enfrentar predadores naturais em um ambiente completamente novo. Podemos ajudar os papagaios a continuar esse ciclo da vida, deixando de comprá-los de forma ilegal. O lugar dos papagaios era a natureza e não as casas, onde serviram apenas para alegrar seus donos. Você gosta de animais? Deixe-os em liberdade. Pense nisso.